Olá, muito boa noite. Estamos chegando com mais um Rotary Clube Formosa Itiquira em Ação. Hoje, no nosso quadro Mulher em Ação, nós estaremos entrevistando a diretora regional do entorno Norte e Nordeste do SAMU, que tem o número 192. Nós estaremos entrevistando ela, batendo um papo com ela, um papo bem legal. E você é o nosso convidado a participar hoje também conosco. Fazer sua pergunta, mandar sua dúvida, porque nós estamos aqui para responder. E por falar em Rotary Club, você já ouviu falar do Rotary Club? O que é o Rotary Club? Muitas pessoas sabem que é uma organização que promove o bem-estar social, mas poucos conhecem a fundo como ela funciona realmente, especialmente aqui em Formosa. Esse mês, o Rotary Clube Formosa Itiquira realizou várias atividades em prol da comunidade, não só de Formosa, mas também de outras cidades, a exemplo de Cabeceiras de Goiás. Foi entregue o certificado do curso de corte e costura ministrado pelo COTEC, através da parceria com o Rotary Itiquira, que ali viu a necessidade, viu também o interesse daquelas mulheres e também o governo estadual, naquela oportunidade, concedeu o cartão com crédito através da Secretaria de Retomada para o início das atividades dessas mulheres. Esse é um dos trabalhos do Rotary Clube Formosa Itiquira. Participou também nesse mês de setembro do Setembro Verde. Na Escola Municipal Eduardo de Souza Lobo, no Parque da Colina 3, foi feita campanha sobre o bullying, conscientizando as crianças e adolescentes da importância do respeito, da empatia e da inclusão. E dando prosseguimento nesse mês de setembro também, na Casa da Mãe Social 2, também aqui em Formosa, foi implantado juntamente com a ABAV e também em parceria maiúscula com o Ministério das Comunicações, a inclusão digital para facilitar o conhecimento e estudo das crianças daquele local. Na oportunidade foram entregues vários computadores que vão trazer a tecnologia para aquelas crianças. E nessa mesma casa também foi implantado uma horta comunitária e já foi dado ali o pontapé inicial para a construção de um galinheiro, assim como a horta medicinal. Essas são algumas das atividades do Rotary Clube Formosa Itiquira. Venha participar conosco. Estamos precisando de você, estamos precisando da sua parceria. Então, não deixa para depois. O Rotary Clube está te esperando. Rotary Clube Formosa Itiquira em Ação. E aqui conosco o nosso presidente, o presidente Divinos, que vem falar para nós de como está o Rotary Clube e também fazer essa parceria e as entrevistas com a Jéssica, a nossa entrevistada de hoje. Boa noite, Divino. Boa noite, Maciel. Boa noite, Edna, que está aqui conosco pela primeira vez, nos prestigiando aqui, nossa companheira. Boa noite, Jéssica, nossa entrevistada de hoje. Boa noite, você que está nos ouvindo. E aí, como o Maciel já falou, o Rotary Itiquira está aqui realmente para trabalhar, tá? Precisamos de voluntários, precisamos de gente que venha trabalhar com a gente. Estamos com outras inúmeras ações ainda a ser realizado. Agora o Dia da Criança, depois o Projeto Visão. Nós temos vários projetos. Então, venha somar com a gente e venha participar dessa família que é o Rotary Itiquira. Ela vai dar o bom dia dela, ela ainda vai dar o bom dia dela ainda. Vamos lá, Edna, vamos dar o nosso bom dia. Boa noite, eu queria ver se ela estava esperta. Boa noite, é um prazer imenso, Primeira vez sempre é meio apreensivo, mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Com certeza. Eu sou Edna de Deus Basílio, sou graduada em fisioterapia e trabalho na APAI de Formosa. Bom, a nossa entrevistada. É claro. Hoje a nossa entrevistada é a Jéssica, diretora regional do entorno norte do nordeste de Goiás, aqui, responsável pelo SAMU. Ela é graduada em enfermagem, tá? Com pós-graduação. Tem tantas, mas vou falar só 3 aqui, tá? Em UTI, centro cirúrgico e também gestão de qualidade, tá? E a Jéssica está aqui, então, para conversar um pouquinho com a gente. Boa noite, Jéssica.
Boa noite a todos, né? Boa noite à população de Formosa e todos que de outras cidades, se estiver ouvindo a gente também ou assistindo. É um prazer para mim estar aqui hoje, tá? Para a gente tirar essas dúvidas, explicar também o nosso serviço, e é um prazer, viu? Estar aqui hoje. Obrigada pelo convite. O prazer é nosso, tá? O prazer é nosso, tá? A Jéssica, como eu sempre falo, tá? O Rotary em Ação, o Rotary Itiqueira em Ação, ele sempre traz pessoas aqui que realmente são pessoas importantes na nossa sociedade, tá? São pessoas que fazem a diferença pelos serviços que prestam, pelo apoio à comunidade, ou seja, a Jéssica é uma pessoa que faz a diferença aqui na nossa comunidade. Mas vamos deixar de rapapé, como eu costumo dizer aqui no Goiás, né? E vamos começar, então, as nossas entrevistas. Dizer que o nosso canal está aberto, quem está nos ouvindo, se quiser mandar alguma pergunta também, nós estaremos aqui para repassar para a Jéssica. Jéssica, como funciona o fluxo de atendimento do SAMU, desde o acionamento até a conclusão do caso? Como é que isso funciona? Então, hoje no SAMU, nós temos vários atendentes, e dentro da sala de regulação a gente conta com um médico regulador. A princípio, quando você disca 192, a gente vai ter o técnico auxiliar de regulação médica, que a gente chama de TARM lá dentro. E ele vai colher a ligação. Tá dando certinho? E ele registra, né, as informações iniciais. Aí, então, ele vai perguntar quem está ligando, o seu nome, a localização, por que, às vezes, aqui informa as pessoas, por que pergunta de qual cidade eu estou falando, né? Porque o SAMU de Formosa, ele atende, além de Formosa, mais 24 municípios. Então, às vezes, o pessoal liga, por que está perguntando? Eu estou falando de Formosa, mas é porque nós atendemos mais 24 municípios. Então, é por isso. Então, a gente atende desde ali de Posse, Alto Paraíso, Mambaí, Damianópolis, são muitas cidades, eu não vou conseguir lembrar de todas. É por isso que a gente pergunta de onde a pessoa está falando, né? E aí, logo que a gente faz essas perguntas, a gente pergunta qual é o tipo de ocorrência, né? Se é um acidente de trânsito, se é alguém que está passando mal. E aí a gente começa a colocar tudo isso num sistema. Logo em seguida, depois de ter colhido todas essas informações, que às vezes, quando a gente está no acidente, a gente sente que está perguntando muita coisa e a gente quer que chegue logo. Mas por que nós precisamos fazer todas essas perguntas? Para que a gente tenha o sistema bem alimentado e que a gente consiga dar mais detalhes para o médico regulador fazer uma melhor indicação do que nós vamos mandar. Porque nós temos 3 tipos de recurso hoje no SAMU, que são as motolâncias, que é a unidade básica, que é uma ambulância mais básica, e nós temos a USA, que é uma unidade de suporte avançado, que é uma UTI móvel. Então, por isso que a gente precisa colher bem essas informações. Logo em seguida, o médico regulador assume, e ele vai fazer várias perguntas rápidas. É interessante que toda vez que você ligar no SAMU, você esteja próximo à vítima, para que você tenha riqueza de detalhes, porque tempo para nós é muito importante, né? E aí, logo que o médico entende qual recurso ele tem que mandar, ele faz o deslocamento da equipe. E isso é monitorado desde a saída da base até o final da ocorrência. Então, até a equipe chegar no hospital, eles são monitorados pelo médico regulador. Esse médico fica pelo telefone ou pelo rádio, monitorando a equipe e o paciente. Funciona dessa forma. Maravilha, Jéssica, maravilha. Jéssica, fala para nós quais são os principais tipos de ocorrência atendidos pelo SAMU em nossa região. Então, hoje a gente tem atendido muitas ocorrências clínicas. Em Formosa, nós temos tido um grande índice de acidentes de trânsito com motociclistas, né? Isso. Então, por ter aumentado muito a questão do delivery, né? Então a gente está tendo muito acidente nisso. Tanto que nós, o SMT, o SAMU e o Bombeiro, nós estamos fazendo um levantamento esse ano para a gente ver em qual local de Formosa tem acontecido mais acidentes. Para a gente não só conscientizar a população, mas também será que não é uma via que precisa de um sinal, um quebra-mola. Então, a gente está fazendo esse estudo esse ano, juntamente, o Bombeiro, o SAMU e o SMT. Muito bom. Nós olhamos ali onde é o endereço que está tendo mais acidentes, e aí a gente vai, no final do ano, a gente vai compilar tudo para a gente ver
se é uma imprudência, se é uma falta de atenção, ou se precisa que o SMT, que cuida do nosso trânsito, precisa intervir na via, trazendo medidas que vá reduzir esse tipo de acidente. Mais sinalização. Mais sinalização. Como é o atendimento proativo, né? Isso. Exatamente. Ou seja, além de atender, eu estou criando um banco de dados para poder dizer para a minha sociedade, ó, isso está acontecendo e o motivo é esse. É excelente, Muito bom. É muito maravilhoso. Isso. E outra coisa que nós temos visto muito são as ocorrências psiquiátricas, né? Esse ano e o ano passado eu notei que tem aumentado muito. Então, a gente também está fazendo um levantamento para a gente verificar o que nós podemos atuar na saúde mental da população. Se é uma questão que precisa abranger mais, abrir mais novos espaços, né, para trazer essa população ali para ter um cuidado maior. Então, a gente também está trabalhando nesse ponto hoje. A gente atende, vou falar o que nós atendemos. As ocorrências clínicas. O que são ocorrências clínicas? São mal súbitos, desmaios, crises hipertensivas, inícios de AVC, crises convulsivas, distúrbios, infecções graves, febres altas, traumas. Os acidentes de trânsito, quedas, agressões físicas, acidentes domésticos, afogamentos e acidentes por choque elétrico. Temos também ocorrências obstétricas, né? Muitas vezes já nasceu o bebê dentro da nossa viatura, né? Eu acho lindo, a gente está montando até uns kits para esses bebês que nascem dentro da viatura. Ele já sai com a roupinha do SAMU. Bonitinho. Temos também as ocorrências pediátricas, que são acidentes que as crianças, né, às vezes caem, machucam, engolem algum objeto. Temos também as ocorrências psiquiátricas que eu falei, que são as crises de saúde mental, que são o suicídio, que são os surtos, descontroles, ansiedades, né? E, assim, outros casos que também são urgências que nós podemos atender, que é também o nosso carro-chefe, são as paradas cardíacas, choque elétrico. Nós também, às vezes, fazemos remoções, que são as transferências hospitalares. Não é assim, é um serviço do SAMU, mas não tão habitualmente. É só quando realmente é necessário mesmo a gente realizar aquela transferência, né? E é isso. Só, né? Só isso, né? Só isso. Muito bom. Mas é maravilhoso, tá? Eu acho que todas as pessoas que estão na área da saúde é um dom maravilhoso. E qual que é o tempo médio de resposta do SAMU após o acionamento? E como ele se compara a nível, vamos dizer, a nível de Goiás ou a nível de Brasil, nesse atendimento? Então, nós precisamos, o que é base, a gente fala que é base do nosso protocolo. Para a gente sair da base, depois que a ocorrência a gente tem uma campainha lá, igual de escola, que quando tem uma ocorrência, a gente toca essa campainha e a equipe já sai para a ambulância. Eles precisam gastar 1 minuto para fazer isso, que eu acho muito também, né? Mas nesse 1 minuto, ele já tem que estar pegando a ocorrência, o endereço com o radiooperador, qual é o caso lá, para a equipe também já fala assim, nossa, vamos supor, é uma ocorrência obstétrica. Então, é uma mãe que está quase, né, ganhando aquele bebê, então nós já vamos preparando o quê? O nosso kit parto. Sim. Então, esse é o tempo que a gente já leva. Geralmente, hoje, nós estamos gastando aí com o trânsito de Formosa, porque nós temos que levar em consideração que mudou muito esse cenário, né? Ainda mais em horários de pico, que é meio-dia, 5 horas da tarde, a gente tem gastado de 6 até 10 minutos, dependendo do local. Quando é em zona rural, tem alguns locais da zona rural de Formosa, ali, acho que é no Palmeira, nós já gastamos 4 horas até chegar lá. Se for tempo de chuva, então, piora, 4 horas para chegar e 4 para voltar. Então, nós gastamos 8 horas em uma ocorrência. É bem longe. E, assim, a zona rural, a prefeitura também está realizando um levantamento da zona rural com o SAMU. Por quê? Para que eles façam um trabalho de melhoria nessa estrada, para que nós possamos chegar mais rápido a esse paciente. Com certeza. Isso é bom. É isso. Como é feita a triagem das chamadas no Centro de Regulação do SAMU? Então, a triagem, nós temos os radiooperadores. O tronco do SAMU, ele toca várias ligações.
Então, geralmente, essa triagem ela é realizada pelo TARM, que são técnicos de enfermagem, né? Não são pessoas que são fora da saúde. Então, nós preferimos colocar pessoas da saúde para que ele entenda, quando ele faz aquele primeiro atendimento, ele saiba diferenciar o que realmente, de fato, é urgente. Né? Vamos supor, uma criança está engasgada. Mas tem outra criança que está com febre. Em quem nós vamos primeiro? Na que está engasgada. E depois nós seguimos para a que está com febre. Então, é dessa forma. Por isso que nós temos aquela pessoa que atende o telefone, ele é um profissional da saúde, que ele tem essa destreza, noção, né? essa noção. Ah, maravilha, maravilha. E o SAMU, ele é só transporte, até para que a gente possa entender, ou ele também realiza algum procedimento avançado no local da ocorrência? Então, o SAMU ele não é só transporte. Essa é uma grande diferença, né? Quando a gente está em um local que realmente precisa realizar uma intubação em um paciente, uma drenagem de tórax, a gente consegue sim fazer dentro da viatura. E não é só um transporte. Às vezes a gente já leva o paciente para o hospital já até medicado, já pronto, para ficar no hospital apenas para aquela observação, para um quadro de melhora. Às vezes a gente já realiza todo o atendimento, tanto que o SAMU, quando ele foi criado, ele foi para quê? Acho que muitas pessoas não sabem. O SAMU ele foi criado para a gente reduzir as sequelas, otimizar o hospital, o fluxo das unidades de saúde e hospital. Então, é por isso que a gente não pega o paciente, coloca dentro da ambulância e leva. Não, o paciente, ele já é atendido desde o telefone. O que você está sentindo? A gente consegue também colocar a própria pessoa que está solicitando para começar o primeiro atendimento sendo organizado pelo médico. Então, a gente faz, sim, intubação, a gente monitora o paciente, a gente já começa a verificar, a gente já normaliza os parâmetros clínicos, então não é só um transporte. A gente já entrega esse paciente, às vezes, pronto para o hospital só para ele observar. O primeiro atendimento é feito, Que né? isso, gente, é uma grande diferença do Corpo de Bombeiros. Sim. O Corpo de Bombeiro ele é um transporte, porque eles são treinados para o resgate. Verdade. Né? Nós não fazemos resgate. Igual, quando tem um acidente, que uma pessoa está presa na ferragem, o SAMU ele fica de mão atada, porque nós não temos esse treinamento, nem o equipamento para fazer esse tipo de atendimento. Só quando o bombeiro faz essa retirada desse paciente que nós podemos atuar. Nós atuamos na parte clínica, então nós entramos sim, fazemos atendimento real de saúde mesmo. Maravilha. Essa é a grande diferença, né? Essa é a grande É a grande diferença do SAMU, né? Porque se for você vai lá só para fazer o transporte, tá? Às vezes, quando a pessoa, o paciente chegar no destino, já não teria mais motivo para ele chegar lá, né? Sim. Já poderia até chegar em óbito já. E toda essa sistemática que você acabou de falar para nós aqui, valoriza o trabalho de vocês, tá? E mostra a importância do SAMU numa sociedade. Salva vidas, né? Tem uma curiosidade, que quando eu cheguei no SAMU, eu também não sabia. Foi uma coisa que eu até me questionei, né? Um dia ligaram no SAMU, já estava em óbito o paciente. Aí eu falei assim, mas pra quê? Né? Muita gente pergunta, para que chama o SAMU, né? Que a gente não vai poder mais fazer nada. O SAMU, ele também tem um papel importantíssimo. Quando a pessoa está em óbito, em casa ou em alguma via, nós vamos para fazer um relatório para que o SVO ou o IML vá até o encontro desse paciente, porque é um paciente ainda. Sim. Então, a gente vai, faz as perguntas, a gente vai também, já vamos preparados para fazer o acolhimento da família. Então, a gente sabe que às vezes é um momento delicado, então esse também é um papel do SAMU. Maravilha. É bem mais do que transporte, né? É bem mais. É bem mais do que transporte. Eu falo que nós não fazemos transporte. Com certeza não faz, realmente não faz. No momento, quantas equipes vocês estão em operação atual e como é feita a escala de trabalho de vocês no SAMU? Então, hoje nós temos 5 ambulâncias, né? Nós temos 5 ambulâncias e 2 motolâncias. E são 3 básicas,
uma avançada e uma reserva. O que é essa reserva? Quando uma básica ou a USA, que é a UTI móvel, elas estão em manutenção, essa reserva ela entra em cena para que a gente não deixe a Formosa desassistida. Isso é um ganho dessa nova gestão, que foi quando a gente, em dezembro, nós ganhamos uma ambulância. Em vez da gente fazer o desfazimento dela, nós resolvemos manter para que a gente consiga, quando tiver alguma manutenção, a população não fique desassistida. Vocês somaram mais Somou uma, mais né? ainda. Então, hoje nós temos 3 equipes na unidade básica, que é um condutor e uma técnica de enfermagem. E temos a UTI, que é a avançada, que é a USA, que é um médico, um condutor socorrista e um enfermeiro. E as motolâncias são 2 técnicos de enfermagem. As motolâncias, ela não pode sair sozinha, tem que sair sempre as 2, porque dentro do baú vai um baú e uma complementa a outra. Por isso que sempre vai as 2, porque se for uma só, não está equipado. Não está equipado. Maravilha, maravilha. E quais são os principais desafios agora, né, na contratação e retenção dos profissionais, tá? Como médico, enfermeiro ou técnico, ou seja, como que é feita essa contratação e a retenção desses profissionais? Então, hoje nós temos a maioria dos profissionais do SAMU são concursados, né? Eles são contratados pela prefeitura. Nesse último concurso foi uma bênção, chegaram novos colaboradores com assim um gás novo, né? Porque vem aquela coisa, nossa, meu concurso, também vem aquele amor por salvar, eu digo que é o primeiro amor. Que aquilo lá é um primeiro amor. Assim, eu acho que o nosso maior desafio hoje são as altas, a pressão, né? A alta pressão, o estresse, o risco, às vezes, ocupacional, porque não é só o risco de contaminação, mas é um risco de um acidente, a gente passa longas horas em estradas. Então, eu acredito que seja esse o maior desafio. E como agora é uma norma a gente cuidar da saúde mental, às vezes também eu sinto que nós precisamos valorizar muito mais, abraçar muito mais os colaboradores, porque nós trabalhamos com situações que são extremamente muito comoção, nós somos humanos, né? Somos profissionais de saúde. Eu digo que nós devemos ser assim duros, mas não tanto, porque a gente precisa manter o ser humano, né? Aquela compaixão. Que eu digo que compaixão é a palavra que mais define o SAMU, para mim é compaixão. Tem você sempre, né? Não tem você se colocar ali na dor do outro, sentir a dor do outro, né? Ou seja, você é profissional, mas você não deixa de ser um ser humano, né? Ou seja, o seu serviço tem que ser feito de maneira profissional, tá? Tem que observar todas as técnicas, todas as, vamos dizer assim, os regulamentos, né? Tudo aquilo. Mas você também não pode deixar de ser ser humano. Porque se você deixar de ser humano, aí esse atendimento pode cair no vazio, né? Às vezes é muito complicado porque a gente tem um protocolo a seguir. E às vezes o ser humano, nós não temos protocolo. Nós somos únicos. Eu digo que nós somos únicos. Então, talvez um atendimento que eu faça na Edna, comigo vai ser diferente. Com certeza. Então, por isso que esse é a grande diferença de sermos esse tipo de profissional. Nós temos que manter esse amor ali, aquele jeitinho, mas fazer o protocolo. Maravilha, maravilha. Jaque, parabéns. O serviço de vocês é excepcional. Com qual frequência as equipes recebem treinamentos e atualizações técnicas? Então, no protocolo do Ministério da Saúde, ele fala que nós precisamos fazer reciclagem, né, dessas equipes anualmente. Nós, esse ano, acho que, não sei se vocês me acompanham nas redes sociais, mas eu acho que eu posto treinamento quase toda semana. Porque a gente, além da gente treinar Formosa, a gente treina todo o entorno norte. Por que a gente faz o treinamento dessas equipes? E eles às vezes eles não fazem lá. Porque é uma equipe só. E o médico regulador que regula em Formosa, ele regula lá em Alto Paraíso, ele regula em Poços. Então, a gente precisa falar a mesma língua. Então, anualmente, a gente faz. E, assim, os treinamentos são definidos mensalmente. Cada mês a gente trabalha um tema. Vamos supor, mês passado a gente trabalhou com imobilização. Esse mês a gente está trabalhando
com desengasgo e parada cardíaca, ventilação. Então, assim, a atualização constante, É né? constante, ainda mais quando Isso chegou é os bom. novos concursados, aí a gente fez um intensivo para que eles entendessem de que forma a gente atendia. Muito interessante. Tá perfeito, é perfeito. Se parar o treinamento, devido até a nossa realidade, que ela é muito mutante, né? Cada dia tem uma técnica nova, cada dia aparece alguém com uma novidade no mercado, então realmente a área de saúde, você todo dia tem que se atualizar, Sim. todo dia tem que aprender coisas novas. Temos. A dificuldade frequente. Como que é a parte de abastecimento, combustível, medicamento, materiais hospitalares? Você tem facilidade com isso? Sim. Ou apresenta alguma dificuldade, assim, que você pode falar para nós? Não, esse ano a gente está muito bem abastecido. A gente, por sermos um serviço essencial, nós não temos sofrido com esse tipo de falta. Graças a Deus está tudo bem nessa parte. Né? Maravilha. Parabéns, né? Graças a Deus. E como é que é feita a integração entre o SAMU e outras unidades de saúde? Então, a integração com esses outros serviços é a UPA, né? São os casos agudos, média e alta complexidade, que hoje a nossa UPA ela é só infantil. Nós temos hospitais de referência. O nosso hospital de referência de Formosa é o HEF, né? Que é o Hospital Estadual de Formosa. Todos os casos a gente tem enviado para lá. E aí, às vezes, muita gente me pergunta, podemos levar um paciente para a unidade básica de saúde? Podemos. O SAMU não é só hospital. Às vezes, a gente pode fazer o seguinte, como o hospital, às vezes, está muito cheio, se for um caso brando, um caso de uma criança com febre, a febre apareceu, é um primeiro dia de febre, sim, a gente pode tratar na unidade básica de saúde. Se fosse depois de 3 dias a criança com febre, aí a gente, sim, tem que levar para o hospital. Mas alguns casos a gente pode também desmembrar na unidade básica de saúde. Nós temos também uma integração com o CAPS, nós temos uma integração com os hospitais fora, que é pela regulação. Então, tudo é baseado nessa questão de regulação. A gente só sai daqui de Formosa com o paciente mediante a vaga cedida. A gente nunca sai com um paciente de vaga zero. O que é a vaga zero? Não tem nada me esperando, eu vou chegar de surpresa lá. Não, a gente precisa chegar com segurança, sabendo onde nós vamos levar o paciente, onde ele vai ser recebido, porque dentro de uma ambulância a gente consegue sim dar um suporte, mas é um suporte que não vai ser prolongado. Nós precisamos, né? Um suporte só emergencial ali naquela hora. Maravilha, maravilha. E como é feito o monitoramento e indicadores de desempenho e qualidade do atendimento? Então, hoje nós temos os indicadores, que é feito mensal. Nós fazemos um relatório para o governo do estado de Goiás todo mês. O que a gente referencia? A gente referencia, os nossos indicadores são quantas ligações nós recebemos, quantas orientações, e que vale ressaltar sobre as orientações. O SAMU, ele também é uma rede que pode orientar você na sua casa. Vamos supor, eu estou com uma dor de cabeça e estou em dúvida se eu tomo... Vou fazer um exemplo bem simples. Estou em dúvida se eu tomo um dipirona ou um paracetamol. Então, sim. se eu tiver essa dúvida, eu posso entrar em contato no SAMU e tirar essa dúvida. Só Muito te interrompendo aqui, interessante. Jéssica, é uma informação muito interessante essa que você está muito passando. interessante. Porque realmente, eu acho que eu não sabia disso. Acho Eu- que a maioria da Eu acho que população. poucas as pessoas sabem disso, tá? Sabem disso. Então, queridos ouvintes, Além nas do dúvidas, né, além do atendimento emergencial, na dúvida sobre uma dúvida medicamentosa, né? O SAMU está lá também. Desculpa, Jéssica. Não, fica à vontade, estou Mas aqui é para muito, isso. muito importante. É interessante, né? porque às vezes você está em dúvida. É claro que nós não podemos fazer uma consulta Sim, médica, né? né? Pode, Mas não. assim, o SAMU, o médico está disponível 24 horas. Às vezes você está em casa, uma dor de cabeça, algo simples que até o médico vai dizer para você se é simples ou não, né? Então, às vezes a gente tira essa dúvida, você continua em casa, porque às vezes você vai para o hospital, você vai enfrentar uma longa fila para uma coisa simples, e que pode esperar, porque acontece, às vezes tem algumas coisinhas que são simples. Então, o médico ele vai te examinar pelo telefone, vai te fazer algumas perguntas, ele vai te indicar
algum remédio que a gente possa comprar sem receita. É claro que ele vai te verificar as suas alergias, se você já fez uso, e vai fazer um atendimento com segurança dessa forma. Isso é uma coisa muito, muito que ninguém sabe. Mas e é muito importante. pouco. E aí isso é um indicador. Nós temos também um indicador de tempo-resposta, que é até a saída da base e a chegada, né, no hospital. Sim. Nós também fazemos toda a análise do que nós atendemos, que é os indicadores, que são as causas clínicas, as traumáticas, obstétricas, psiquiátricas, e tudo isso é feito esse levantamento de toda essa região ali. Eu fecho todo mês esse relatório. Se vocês quiserem, eu poderia até trago. Ah, maravilha. Eu até tenho Mas aqui. não vai faltar oportunidade. Eu tenho aqui no meu celular. Tá, mas não vai faltar oportunidade, não. E dentro dessa mesma questão de indicadores, é feita alguma comparação de uma unidade com a outra ou não? Então, não, porque assim, depende muito da questão da população, né? A população de Formosa é muito maior ali que a de Vila Boa. Então, não, a gente faz um compilado e a gente faz esse levantamento, essa comparação por meses. Não. Então, a gente entende, às vezes, em julho, as férias? Julho. É menor as ocorrências. E aí tem meses que eu também faço uma comparação que a maioria que nós atendemos são homens, que eles é mais danado, né? Eles caem de telhado, eles são mais corajosos. E eu vi que em alguns meses as mulheres subiram no ranking ali. Eu falei, uai, mas não tá normal. O que tá acontecendo? Eu cheguei e falei, gente, mas isso não tá normal. As mulheres agora estão em mais. Mas sempre, todo mês, quem ganha é os homens. Mas teve um mês que as mulheres ganharam. Foi em julho. Mas aí responde aquela, sempre na internet, sempre está saindo aquela piadinha, né? Por que os homens morrem primeiro, né? Sim, eles é mais corajosos. Tá uma das explicações, né? Essa é uma das explicações, estatisticamente, né? Estatisticamente já está explicado, né? Jéssica, como o SAMU lida com as chamadas indevidas não urgentes? A campanha de conscientização da população, vocês costumam fazer esse tipo de trabalho? Então, depois que a gente mudou bastante, antigamente, quando tinha orelhão, tinha muito trote, terrível, né? Muito trote. Terrível. Hoje reduziu bastante. Acho que hoje a gente conseguiu reduzir, assim, 95% dos trotes, tá? Hoje a gente trabalha... O que a gente faz para reduzir os trotes? A maioria são crianças, né? Então, dessa forma, o SAMU, ele criou um projeto chamado Projeto SAMUzinho, que foi a fim de reduzir os trotes. Esse projeto ele acontece no Brasil inteiro. Nós fazemos o SAMUzinho na escola. Nós vamos na escola, nós falamos sobre a importância do serviço, por que esse telefone não pode ser tratado dessa forma. E a gente começa o SAMUzinho dia 30 agora, com 28 crianças, que é a primeira vez que nós abrangemos tanta criança. Geralmente faz bastante, 15 vagas, 20 vagas. Esse ano a gente expandiu. Então, assim, nós trabalhamos com as crianças essa questão dos primeiros socorros, quando está com a vovó, quando a vovó passa mal, o que ela faz com o irmãozinho. A gente trabalha esse sentido. Muito e a questão dos trotes. Geralmente, também, as pessoas... Teve um dia que uma senhorinha, bem idosinha, ligou no SAMU para saber as horas. Que maravilha. E a gente falou as horas para ela, deu um atendimento bem legal. Eu falei, não, são tantas horas. Aí a gente ainda perguntou, a senhora tem que tomar algum remédio nesse horário? Porque a senhora está perguntando. Perguntamos qual era a medicação. Ela falou, eu tenho. Aí a gente ficou na linha até ela tomar o remédio e deu tudo certo. Isso é legal. Ser humano, né? Ser humano. Isso é ser humano. E, então, esse seria o maior desafio, seria essas chamadas indevidas? Ou nós temos alguns outros desafios enfrentados aqui pelo SAMU? Então, os desafios hoje, eu acredito que é um desafio nacional, né? Que seria a cobertura desse 192. Nós já estamos trabalhando com a Anatel. Essa semana eu tive reunião com a Anatel, porque muitas vezes em alguns setores de Formosa cai em Brasília, a gente tem essa questão. Realmente. Ele me explicou bastante como seria para regulamentar, porque a gente colocou também um novo telefone lá. Eu recebi. Você recebeu? Eu recebi. Então, a gente colocou esse telefone porque, às vezes, um cai. A gente também colocou esse telefone porque ele tem o WhatsApp. A gente sabe que a zona rural de Formosa não pega esse 192. Foi para isso também que a gente colocou.
E tem uma novidade que a gente está colocando Starlink nas ambulâncias. Para quê? Para que a gente, quando a gente saia para essa zona rural, se acontecer alguma coisa, uma ambulância estragar, um paciente passar mal, a gente conseguir comunicar a nossa base para a gente ter um socorro também, né? Maravilha, maravilha. Então quer dizer que... Faz favor, meu amor. Existe projetos em andamento para ampliar essa cobertura geográfica ou a capacidade de atendimento? Tem. No dia 30, a gente vai inaugurar mais uma base do SAMU, que é em São João da Aliança. A gente inaugurou mês passado em Cavalcante. Então, assim, como que funciona? Nós atendemos 24 municípios e nós temos nossas bases descentralizadas. Onde elas estão? Nós temos uma base em Cabeceiras, Alvorada do Norte, Alto Paraíso, Posse, São Domingos, Campos Belo, vou esquecer, será? Flores. E a Seara a gente ainda não tem essa base. E nessas bases conta com uma viatura do SAMU em Posse. E aí o que acontece? A nossa central de Formosa faz toda a liberação dessas unidades. Então, nós temos um mapa lá dentro do SAMU, onde consta as ambulâncias, onde nós temos bombeiro, onde nós podemos mensurar. Vamos supor, se eu estou em Mambaí, qual ambulância eu vou mandar primeiro? Será que é a Alvorada? A gente olha no mapa. Onde está espalhada essas ambulânciazinhas nossas, a gente consegue mandar onde está mais próximo. Interessante. E aí nós temos também um projeto para colocar talvez uma base em Mambaí. Aí, cada dia vai crescendo mais, vai ramificando e vai virando uma assistência maior, mais robusta. Mais robusta, exatamente, né? Exatamente. É interessante porque à medida que a cobertura de vocês vão se ampliando, o serviço vai se personalizando e vai alcançando uma dinâmica e uma eficiência muito maior. Sim. Né? Porque realmente tem que sair um atendimento daqui para ir para Posse. Não tem como. Não tem como o tempo, né? A partir dessas bases que vocês estão montando, né? Automaticamente as pessoas vão estar muito mais bem atendidas. O mais próximo é que vai dar o socorro. Um grande ganho foi Cavalcante, né? Nós temos aquela região ali que é quilombola, é uma região mais afastada, difícil acesso. Verdade. E eles hoje têm como ter um serviço do SAMU. Lá ainda não conseguimos colocar para tocar 192, porque a Anatel está fazendo esse trabalho para nós, mas a gente colocou um telefone lá, para eles conseguirem ter esse acesso a esse serviço. Aí você falou também, Jéssica, desse que teu número, e eu até recebi. Você já tem esse número de cor aqui para passar? Eu tenho. Tem, então. Vou passar agora. Vamos passar esse novo número, porque o 92 eu acho que todo mundo já conhece, né? Sim. 92 já conhece, mas esse novo número, acredito que muita gente ainda não o tenha. Eu já tenho salvo lá, viu? Vamos passar então? Vamos passar esse número. Vamos lá. O número é 61996656143. Repete para nós, Jéssica. 61996656143. Bom, gente, então o que a Jéssica está falando para nós aqui, ó, isso aqui é eficiência, tá? Ligou no 92, não conseguiu? Liga nesse celular, tá? Que vocês vão ser atendidos, tá? E quem estiver na zona rural, não tiver sinal de telefone, pode ligar via WhatsApp, que eu acho que todo mundo hoje está com internet, né? Tem, com certeza. Então, esse número que a Jéssica está nos dizendo, ó, que além de ligar, ele também funciona por WhatsApp. Então, ou seja, vocês não vão ficar sem atendimento, não, gente. Não, se Deus quiser, não. Não, vai não. O SAMU utiliza algum sistema de geolocalização ou inteligência artificial para otimizar as rotas e respostas? Então, agora, com essa questão da Starlink, né, nós vamos tentar colocar o GPS nas viaturas. Ainda não temos nada referenciado com a IA, inteligência artificial, né? Por enquanto, ainda não aderimos. Mas daqui a pouco... Mais para frente, se Deus quiser, tudo vai melhorar e vai entrar nessa questão. Vai facilitar muito, mas não tira a nossa importância humana. O toque humano é diferente. Até porque uma pessoa no telefone, é o que eu costumo dizer, a inteligência artificial ela é muito importante, mas é inteligência artificial.
ela está ali para responder aquilo que ela foi programada, tá? E um profissional qualificado e do naipe de vocês, com certeza, ele vai conseguir identificar que é um trote, ele vai conseguir personalizar o atendimento de acordo com a necessidade. A emergência do chamado, né? A gente tem essa percepção uma coisa assim também. que eu gostaria muito de chamar a atenção à população é a questão de chamar o serviço, gente, quando realmente for necessário. Porque, às vezes, tem gente que acha que indo de SAMU vai passar na frente, no hospital. Hoje, a gente conseguiu melhorar isso. Então, quem for fazer isso, vai chegar lá e não vai passar na frente. Porque o hospital, hoje, como está aquela reforma, a gente entende que eles também passam dificuldades. Com certeza, Né? Porque, pensa, você trocar a roda de um ônibus em movimento. É muito difícil. Com certeza. Então, hoje o hospital ele passa por algumas dificuldades de leito. Às vezes a gente fica preso no hospital. Às vezes tem gente que não entende que a gente está abaixado da ambulância, fica bravo com a gente, briga com a gente. Mas, assim, a gente não pode largar o paciente lá. Eu fiz o meu transporte, joguei o paciente lá, vou me embora. Não. O SAMU ele só sai do hospital quando o paciente é entregue. A gente fica com ele lá no corredor, fica um técnico de enfermagem, até o médico da unidade vir, a gente passar o caso, passar todos os detalhes para que ele tenha realmente um atendimento eficaz e seguro. A gente só sai do hospital quando o paciente já está entregue em outras mãos. A gente nunca deixa o paciente sozinho. Lá, né? Isso é uma segurança do paciente. O SAMU hoje ele presta esse serviço. E hoje a gente está tentando implantar o que é segurança do paciente na ambulância. É as questões de queda, acidente. A gente faz um trabalho, um checklist. Quando chega no SAMU, a gente olha tintim por tintim da viatura. Os condutores fazem a parte de mecânica, eles olham óleo, é um checklist gigante que eles fazem. A enfermagem chega também, ela verifica se tem alguma medicação vencida, se está faltando algum equipamento, checa o oxigênio, para que quando tocar a ocorrência, está tudo pronto, para quando chegar lá não faltar nada. É muito importante, é muito importante. E outra coisa, a pessoa que nem você falou, que achando que de SAMU ele vai passar na frente, Vai não. E ele pode estar prejudicando uma outra pessoa Sim, também. sim, né? com certeza. Porque se está dispendiando um atendimento para ele que poderia ser um atendimento convencional, ele também pode estar prejudicando outra pessoa. Aí vai de cada pessoa pensar um pouquinho, a consciência de né? cada uma, né? Dentro do SAMU tem algum plano para implementar a nova tecnologia, como prontuários eletrônicos, integrado à telemedicina, no atendimento pré-hospitalar? Já temos, né, a telemedicina que eu falei para vocês, que é a você questão já das comentou. orientações, que se você precisar de uma orientação. Sim. E sim, os nossos prontuários, a gente tem o prontuário físico, mas também nós temos o prontuário eletrônico, que o médico que fica na sala de regulação, ele está colocando ali o nome do paciente, ele coloca os sinais vitais, ele coloca qual a medicação foi feita, ele coloca a história que aconteceu com o paciente, e é o nosso prontuário eletrônico, que é feito no computador, e nós temos também o prontuário que é feito na cena. Então, nós temos duplamente 2 prontuários. Então, é um prontuário realizado pelo médico e um prontuário realizado pela equipe que foi ao local. No atendimento Então, fica emergencial. casado ali as informações. Quando a pessoa tem um acidente de trânsito, você pode ir até o SAMU pegar a ficha para dar entrada no DPVAT. Poucas pessoas sabiam disso. Mais uma informação, Isso é gente. interessante. É interessante, que aí você consegue resgatar ali aquele... O histórico, aquele- né? De toda a colocação. Essa questão de novas tecnologias, né? A gente precisa sempre estar se atualizando. É aquilo que eu falo. A gente não pode parar no tempo, a gente não pode simplesmente se acomodar. Né? E aqui eu acho que já ficou muito bem claro que o SAMU não se acomoda. Tá? Não, a gente está atrás de muita coisa. O SAMU está sempre dinâmico, está sempre procurando, então precisa haver, obviamente, a colaboração da sociedade. Tá? E assim, um entendimento, né? Que a gente nunca vai deixar uma pessoa sem atendimento se realmente for necessário. Porque o SAMU, às vezes as pessoas passam, estão tudo aí sem fazer nada. Mas que bom, porque Que se nós maravilha. estamos lá, Sinal que tá tudo tem bem. alguém, tá todo mundo bem, né? Eu falei esses dias numa certeza. entrevista, eu falei, gente, às vezes as pessoas acham que a gente está lá, os meninos. Quando eu cheguei no SAMU, eu achei muito engraçado. Eu falei assim, meu Deus, esse povo vai ficar deitado aí o dia inteiro.
né? Mas por quê? É interessante falar sobre isso, porque eles precisam estar descansados. Sim. Porque o estresse é muito grande. Porque, vamos supor, se eu tiver que buscar um paciente lá naquele assentamento que é 4 horas de viagem, 4 para voltar, você não tem tempo de ir no banheiro, você não tem tempo de comer. Nada, E uma né? coisa que eu gostaria de falar é que, assim, quando chegou o almoço, os meninos estão almoçando, se tocou, eles param de almoçar. Quando Eles volta, largam tudo. já é 3 da tarde. Aí já Então, não assim, almoçam esses mais, né? profissionais precisam ser extremamente Eles têm que valorizados. estar bem, né? pra poder- Valorizados. É, Porque você largar seu pratinho de comida, não ter tempo de tomar um banho, não ter tempo de ir no banheiro tranquilo, não ter tempo de... É assim, tocou, tem que estar pronto. Eles Tem nem que tiram sair. o calçado, eles ficam de volta o dia inteiro em macacão. é o que a gente costuma dizer. Estão lá deitados, mas o estresse é constante, né? Constante. Qualquer momento que o telefone tocar e Tem que estar disponível. tem que estar disponível e sendo realmente uma chamada, vamos dizer assim, verdadeira, real, de uma situação atípica, né? Eles têm que estar prontos para sair. Então, Pronto fisicamente, mentalmente. mentalmente, nos equipamentos, a gente tem que estar sempre pronto. 24 horas por dia e 7 dias por semana. com certeza não é Tem fácil, não. tudo, né? Tem que ter dedicação, tem que ter Tem que Muito ter amor. disponibilidade. e amor E pelo amor. que Muito for. amor, tem Porque que se ter não muito tiver amor, esse tem que ter amor e essa paixão. disponibilidade, Eu realmente falo isso, não para faz. trabalhar na saúde você tem que ter muito amor, muita paixão. É muito paixão, coração. É é paixão, paixão, com porque não tem certeza. outra opção. Com que certeza. E qual é a visão sua, Jéssica, para o futuro do SAMU, tá? E quais as mudanças seriam essenciais para melhorar o serviço? Ou seja, como você projeta o SAMU do futuro e quais seriam essas mudanças para melhorar, Nossa, que para que esse serviço melhore ainda mais? Pode ser um futuro próximo, não sei se é muito longo, Vai não. ser um futuro próximo, porque eu sou muito positiva. Eu penso assim, as palavras têm poder. Tudo que eu vou falar que vai acontecer. Mas é verdade. Vai, as com palavras certeza. Bom, têm gente, poder. o que eu mais penso hoje é que o serviço seja mais ágil, mais acessível, que eu acho que é o principal. Que tenhamos assim, uma integração plena, né, com todas as redes de saúde. Nós tivemos uma reunião esse tempo atrás aí com o secretário do entorno de Brasília, a fim de que também trazer essa porta aberta em Brasília, porque às vezes nós saímos daqui com um paciente, a família é humilde, você vai levar ele para Goiânia, a família tem aquele custo de ir para Goiânia, os recursos estão mais lá, então a gente está tentando trazer que essa rede seja mais unificada, porque Brasília está aqui do lado, Do lado. né? Nós participamos da rede, então a gente poderia ter acesso a esses hospitais lá, né? Valorização, né, e fixação dos profissionais. Aqueles profissionais, é como eu falei aqui, eles precisam ser extremamente valorizados. Para mim, é o essencial, que eu acho que é o futuro para mim, é isso. Sim. Uma infraestrutura melhor, né, moderna, sustentável, que é o futuro. Nós precisamos pensar sobre Sim, isso sempre. Com certeza. E atenção humanizada. Para mim, esse é o principal, educação comunitária. Não só eu tenho que educar os meus profissionais ali, mas a educação tem que ser comunitária para a população. Porque não adianta eu formá-los, tratar eles, dar extremamente cursos, colocar eles ali, sendo que a própria população não entende o porquê de fazer aquilo, o porquê de ser assim. Então, a população precisa entender que o SAMU, ele não é um Uber, ele não é um serviço qualquer, ele não é um serviço que precisa ou merece ser tão atacado às vezes, né? Nós trabalhamos arduamente, todos os dias ali em prol, nós estamos disponíveis. Quando a gente fala aquela questão de estar assim, dando a nossa vida, é porque realmente a gente está. Porque a gente sai em alta velocidade, debaixo de chuva, sol, poeira, a gente vai. E assim, a gente vai sem conhecer, sem saber quem é. Pode ser a minha mãe, eu vou atender a minha mãe. Então, assim, é muito... a gente precisa valorizar e também melhorar essa questão mental, porque assim, quando eu saio na ocorrência, eu não sei quem é o paciente, eu vou saber lá. Só quando chega, né? Porque só registra o nome do solicitante, não do paciente. Verdade. Então, vamos supor, se eu sair dali, se eu não estiver mentalmente bem, com uma equipe enganjada, uma equipe bacana de trabalhar, uma equipe que eu confio, chegar lá é um parente meu. Por isso que eu falo muito isso pro pessoal, gente, vocês não enrolam.
Porque quando chegar lá, vocês têm surpresa. Pois é. Vamos embora. Exatamente. Arrocha. É verdade. Porque às vezes não é o seu amor, mas é o amor da vida de alguém. Sim. Então a gente tem que correr. Com Para mim, certeza. esse é o futuro. E que, assim, que a gente consiga realmente atender as expectativas também da população, né? Quando o serviço é mais ágil, mais acessível, eu acredito que a gente consegue. Com Essas são as minhas expectativas. Dessas suas expectativas, eu acho que a que mais chamou a atenção de quem está nos ouvindo, eu acredito que seja essa integração com Brasília, né? Que É um ganho. É um ganho, né? Há muito tempo também, né? E não sei se você poderia ou teria alguma informação. Como está aí? Como é que está esse processo? Se poderia falar assim, como é que está esse processo? Qual a dificuldade que nós estamos encontrando para a gente fechar essa parceria, que eu acho que para nós aqui seria... Vai ser incrível, né? Nossa Muito Senhora. válida. Então, nós recebemos um secretário do entorno de Brasília na última reunião do CONSEG, né? Ele está em tratativa com o secretário de saúde de Brasília. Então, a gente precisa que ele entenda. Então, nós vamos fazer um levantamento de quantos pacientes a gente tem removido para Goiânia, qual a causa clínica, para a gente também ter um estudo financeiro, porque a gente não pode tirar de um estado e jogar para o Sim. outro. Com Né? certeza. Querendo ou não, estamos no mesmo local, mas ali é um Sim. local diferenciado. Sim. Então, a gente está fazendo esse estudo, a gente ainda não tem nada palpável ainda, mas é um futuro próximo que vai beneficiar muito. Como eu digo, às vezes a gente tem uma equipe lá em Campos Belo, vai trazer um paciente para Goiânia. É quase 8 horas para ir até Goiânia e 8 para voltar. São 16 horas na estrada. É maçante para a equipe. Cansativo, É né? doloroso tanto para a equipe quanto para o paciente. E outra, a gente sabe que por mais que nós temos vários equipamentos, o trajeto, ele causa, sim, uma depreciação no paciente, a respiração é diferente, o balanço, o manejo ali da ambulância. Então, alguns pacientes precisam de um tempo mais rápido, né? Nós temos, sim, acesso a aeronaves, temos, mas a gente entende que o tempo, às vezes, é muito complicado para sair, para pousar, às vezes não tem pouso. É difícil a gente ter esse acesso, assim. Então, a gente está vendo esse serviço para a gente. Se a gente conseguir, vai ser uma grande bênção. Ele deu, assim, deixou a gente muito esperançoso, otimistas. Acredito que até mês que vem a gente tem uma boa resposta. Que maravilha. Aí, teremos acesso a Brasília. vamos cobrar dos nossos políticos, então. Sim, vamos cobrar. Vamos cobrar de Eu tô dentro. Vamos cobrar de nossos políticos, porque eu acho que... certeza. Porque não tem como a gente não discutir, porque querendo ou não querendo, a influência de Brasília aqui para nós é muito maior do que a de grande, Goiânia, muito né? É grande. E querendo ou não, nós formosenses deixamos também uma parcela em Brasília. dos nossos Porque muitas vezes a gente vai fazer uma comprinha, vai Vai no pra Brasília. shopping, vai passear ali, Exato. trabalha em Verdade. Brasília. Exatamente. Então a gente tem sim o nosso ponto de Contribui partida lá também, e eles né? também têm um ponto aqui. É verdade. Como até questão da gente unir o útil ao agradável, né? Sim. O que as unidades da federação se conversem, se ajustem, né, naquilo que tem que ser ajustado, mas eu acho que vai ser realmente um grande ganho aqui para a nossa comunidade. Bom, gente, nós estivemos falando hoje aqui com a Jéssica, tá? Que é a diretora regional do entorno norte do Nordeste de Goiás, aqui do SAMU, uma pessoa que realmente se mostrou muito mais do que um profissional, viu, Jéssica? Mostrou-se que é uma pessoa que realmente está preocupada com o ser humano. Nós te agradecemos muito a sua presença, né? Agradecemos nossos telespectadores, as pessoas que estão nos ouvindo. E mais uma vez eu convido você que está nos ouvindo, vem participar do Rotary com a gente, vem fazer parte dessa família, vamos trabalhar. O serviço é voluntário, mas eu costumo dizer, tá? O que Deus nos dá de retorno, por um pouquinho que a gente contribui, é muito grande. Então, venha participar. E, Jéssica, abrimos o microfone para que você possa fazer as suas considerações finais. Bom, eu agradeço a oportunidade. Eu achei que foi muito bacana. Eu estava até apreensiva, e olha que eu sou acostumada a dar entrevista. Eu falei, meu Deus, esse negócio vai ser feio hoje para mim. Mas não, foi maravilhoso, de verdade. Eu gostei muito. Quando precisar de mim, eu estou aqui. Estou 24 horas e 7 dias por semana, à disposição de todos. E é isso, eu só quero agradecer a vocês por tudo. E parabéns pelo excelente trabalho. Obrigado. É incrível. Obrigada. Bom, então,
Boa noite, Edna, boa noite, Maciel, boa noite a todos que estão nos ouvindo e, mais uma vez, boa noite, Jéssica, muito, muito obrigado pela sua atenção e você vai voltar aqui com a gente de novo. Para contar essa história.